E se eu falasse para você que existe um país em que 70% de sua energia vem de reatores nucleares? Qual é a primeira coisa que vem à sua cabeça? E você acreditaria se eu te falasse que esse país é um dos países mais ricos e com melhores qualidades de vida do mundo? Meu nome é Luiz e bem-vindo a mais um Minuto Energia. Você com certeza já ouviu falar de usinas nucleares, mas você realmente sabe como elas funcionam? A França é hoje o país que mais tem reatores nucleares na Europa e o segundo do mundo todo. Em torno de 60 reatores estão em operação no país. A energia nuclear na França já evitou que mais de 30 bilhões de toneladas de gases estufa tenham sido jogados no ar, segundo a embaixada francesa. E suas emissões de óxido de nitrogênio e dióxido de enxofre foram reduzidas em 70% ao longo de 20 anos, embora a potência total tenha triplicado nesse tempo. Apenas de 1970 a 2015, a energia nuclear evitou cerca de 68 gigatons de CO2 no total, ou seja, 68 milhões de toneladas, enquanto outras energias limpas, como eólica e solar, mesmo sendo apenas complementares, contribuiu evitando em torno de 10 gigatons de CO2, uma vantagem direta para as metas do Acordo de Paris. E como eu disse em outro vídeo, uma enorme vantagem das usinas nucleares é que seu combustível se enterra, mas sua tecnologia vai além. Seu combustível pode ser também reciclado e reutilizado em usinas mais modernas. Na verdade, muito do combustível das usinas francesas vem de material radioativo reciclado para usinas mais desenvolvidas. Quando a usina começa a funcionar, ou seja, quando a fissão deu início à reação em cadeia do combustível, o reator pode produzir potência de uma maneira estável e contínua, 24 horas por dia, 7 dias por semana, e sem depender de fatores da natureza, como o vento, o sol ou rios. Também mencionado em outro vídeo, o Brasil é hoje um dos países com maiores reservas absolutas de urânio do mundo, mas é um dos que menos produz energia elétrica com reatores, e ainda um dos que possui menos reatores ativos no mundo, mesmo sendo um dos poucos países que tem o minério, sabe como enriquecê-lo e tem capacidade para ter diversos reatores. De acordo com o governo dos Estados Unidos, 97 usinas nucleares evitam anualmente mais emissões de carbono que as emissões produzidas por 111 milhões de carros. Isso se a gente contar que cada carro joga na atmosfera quase 5 toneladas de CO2 por ano. Mas antes disso, precisamos de um material combustível para essas usinas. E é aí que temos um processo físico-químico famoso, chamado de enriquecimento de urânio. Para o enriquecimento desse urânio é preciso do minério de urânio, só que na natureza a maioria do urânio que se encontra é urânio 238. Então é preciso que o urânio 235 seja separado do urânio natural. Essa é uma tecnologia que demora anos para que um país domine. Depois de processar o minério, o urânio é extraído e transformado em um pó, chamado de yellow cake. O yellow cake é 99% urânio 238 e menos de 1% urânio 235. Esse ponto é o famoso amarelo que vemos em filmes e na TV, mas radiologicamente falando, ele é muito inofensivo, pois é mais de 99% urânio 238, ou seja, o urânio mais encontrado na natureza. Depois da preparação do yellow cake, é que realmente o combustível começa a tomar forma. Um dos métodos mais utilizados é o urânio ser transformado em um gás e levado para centrífugas, onde os átomos mais pesados de urânio 238 são centrifugados e jogados para longe do centro, se isolando assim do urânio 235, que fica no meio da centrífuga. É um processo demorado, pois a diferença de massa dos dois é muito baixa. E depois de girar o hexafluoreto de urânio milhares de vezes, até se ter uma concentração de mais ou menos 3% de urânio 235, é que se consegue o enriquecimento necessário para as usinas. Então, esse gás é transformado num sal novamente e levado para fornos, onde serão confeccionadas as pequenas pastilhas combustíveis. As pastilhas de 1 cm de diâmetro são colocadas dentro de varetas, feitas de uma liga especial chamada zircaloy, feita para aguentar altíssimas temperaturas. Para você ter noção, uma pastilha de 1 cm de diâmetro de urânio 235 produz a mesma quantidade de energia do que 1 tonelada de carvão, mais que quase 560 mil litros de petróleo e mais que 17 mil metros cúbicos de gás natural, sendo que em cada vareta de combustível são colocadas 335 pastilhas de urânio 235. A reação em cadeia devido à fissão
é controlada para produzir exatamente a quantidade de energia desejada, o oposto do processo de uma bomba nuclear, onde você quer que a liberação de energia seja a máxima num curto período de tempo. E na usina, o foco é a liberação de energia constante em um longo período, tornando-a inofensiva. Mas se essa fissão é uma reação em cadeia, como essa reação em cadeia é controlada ou até parada para não danificar o reator? Na natureza, existem materiais que podem facilmente segurar esses nêutrons que são liberados na fissão. Então, o reator é feito com o que chamamos de hastes de controle. Elas servem para isso mesmo, para controlar a reação dentro do núcleo. Ou seja, se a reação gerar mais calor que é necessário, as hastes de controle são colocadas dentro do núcleo pelos operadores, parcialmente ou até completamente, se a intenção for interromper por completo a produção de calor. E o oposto também acontece. Portanto, as barras de controle estando fora do reator, ele estará trabalhando em potência total para a geração de calor. Fora a fissão, existem também estudos para reatores a fusão nuclear, que têm de 3 a 4 vezes mais eficiência e energia liberada, que ao invés de quebrar um átomo, 2 átomos são fundidos em um só, mas isso fica para outro vídeo. Os elementos resultantes da fissão nuclear são radioativos e, por isso, devem ficar retidos no interior do combustível. A vareta de combustível é a primeira barreira, que serve para impedir a saída de material radioativo para o meio ambiente. Então, ela é muito bem selada para que o material nunca saia dali. Depois, o elemento combustível formado pelas varetas são colocados dentro de um grande recipiente de aço com paredes muito espessas. Esse enorme recipiente chama-se vaso de pressão do reator e é colocado dentro de uma estrutura de concreto com vários metros de espessura. O vaso de pressão do reator é a segunda barreira física, que serve para impedir a saída de material radioativo para o meio ambiente. Então, ele é muito bem selado para que o material nunca escape dali sem necessidade. Esse vaso do reator fica ligado em um pressurizador, com uma água que nunca vai sair de dentro desse sistema, que chamamos de circuito primário. Essa água que é esquentada pelo núcleo do reator é pressurizada por tubos que entram em contato com uma outra água, a água do gerador de vapor, onde é gerado o vapor para mover as hélices da turbina e assim produzir energia elétrica através da energia cinética das hélices. O vaso de pressão e o gerador de vapor são instalados dentro de um espesso envoltório de aço, que é construído para manter possíveis gases ou vapores liberados durante a operação do reator, sendo essa a terceira barreira física para impedir a saída de qualquer material radioativo para o meio ambiente. Mas não para por aí, essa carcaça de aço, por sua vez, fica dentro de uma outra estrutura, feita de 1 metro de espessura de concreto, chamada de edifício do reator. Sendo essa a quarta barreira física da usina, e feita não só para impedir qualquer saída de material radioativo para o meio ambiente, mas projetada também para resistir contra impactos externos, como possíveis quedas de aviões e até explosões. Mas se é usado vapor para movimentar a turbina, ela não deveria ficar toda molhada eventualmente? Sim, é exatamente por isso que abaixo dessa turbina funciona um condensador, que faz com que essa água volte novamente para dentro do gerador de vapor, e esse ciclo seja repetido várias vezes. E como eu disse, os dois sistemas são independentes, então não existe a necessidade de ficar trocando de água depois que ela se transforma em vapor, pois a água em contato com o núcleo nunca entra em contato com a água do segundo sistema. E é assim que a eletricidade é distribuída via rede. Depois de tudo isso, você pode perceber como é impossível um reator nuclear explodir como uma bomba, não só por toda a construção das usinas, suas estruturas, seus materiais, seus sistemas redundantes, mas principalmente pelos processos de segurança utilizados hoje em dia. E como a eficiência energética é gigantesca na indústria nuclear. O Japão foi o único país que conheceu a devastação da bomba nuclear em suas cidades, e um dos países que mais apoiou o uso da energia nuclear para gerar eletricidade. Até 2000, eles geravam 30% de sua eletricidade por energia nuclear. E em 2002, anunciaram a construção de mais 12 usinas para cumprir o protocolo de Kyoto. Os países que detêm a tecnologia nuclear não divulgam certas aplicações. Na USP, por exemplo, levou décadas para que o know-how de como sintetizar radiofármacos fosse aprendido. Este é o grande motivo e necessidade de desenvolvimento de tecnologia nacional.
e fomento de pesquisa acadêmica. Instituições públicas e profissionais qualificados são investimentos que voltam grandemente para toda a sociedade. E você, acredita que usinas nucleares podem fazer do mundo um lugar melhor? Esse vídeo te ajudou a entender um pouco melhor sobre esse assunto? Deixe aqui nos comentários para saber se você gostou. Sugestões e críticas também são muito bem-vindas aqui nos comentários. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima!